Avançamos para a lição do domingo, quando vamos considerar o título Fidelidade. E a lição já vai introduzindo Caleb, nos lembrando que ele foi um dos 12 espias, nos textos que aparecem ali no livro de Números, capítulo 13, verso 6, depois 30 a 32, depois o próprio livro de Josué. Ela pergunta, quem foi Caleb? A pergunta. Então ele foi um dos 12 espias, ele era da tribo de Judá e também um dos 2 que deram um relatório favorável e que estimularam, quando os 12 espias voltaram, um dos 2 que deram um relatório favorável estimularam o povo a avançar. E ele esteve ao lado de Josué, foram os únicos 2 que eram homens de guerra, que não pereceram no deserto e que entraram na terra prometida. Que coisa marcante para nós pensarmos. O que fez com que Caleb e Josué, diferentemente de toda uma geração, superassem as dificuldades, enfrentassem o deserto. Veja, eles enfrentaram o deserto não porque eles eram merecedores dessa culpa, mas por consequência das escolhas dos seus irmãos. Como eles se conduziram? É o que nós vamos tentar descobrir na lição que temos pela frente. Interessante, irmãos, curioso que o termo bíblico Caleb não era um termo utilizado para descrever o aspecto mais marcante da vida de Caleb, que era a coragem. Mas, fora da Bíblia, sim, esse termo ele é utilizado desta maneira. Nesse sentido, Caleb, não no sentido do significado bíblico, mas no sentido genérico, Caleb verdadeiramente honrou o significado do seu nome. Ele foi mostrando ao longo de sua vida não só coragem, mas coragem e fidelidade. Que 2 virtudes preciosas, coragem e fidelidade. Interessante, irmãos, que falando de coragem, Caleb, ao lado de Josué, ambos tiveram a coragem de expressar com convicção a certeza de que deveriam avançar para a tomada da terra prometida, mesmo quando os seus irmãos tomaram pedras para apedrejá-los, e eles permaneceram. Não fosse a manifestação da glória do Senhor, e certamente aquela geração teria apedrejado a Josué e Caleb. E eles foram assim honrados, porque não somente confiaram no Senhor, mas permaneceram fiéis às promessas de Deus e fiéis à certeza de que Deus as cumpriria. Então, a fidelidade aqui, ela tem um duplo sentido na minha concepção. Não é só a fidelidade de Josué e Caleb, mas a compreensão deles de que Deus seria fiel para cumprir as suas promessas. O Deus que os havia tirado com mão poderosa, com braço estendido do Egito, o Deus que havia feito perecer todo o exército de Faraó com seus generais e equipamentos de guerra, este Deus que os conduzira caminho afora do Egito, que os sustentara com o maná, que lhes dera água onde não existia água, este mesmo Deus teria poder para cumprir suas promessas e seria fiel nessa questão. E Josué e Caleb não somente foram fiéis a Deus, mas eles foram fiéis em crer na fidelidade do Senhor. Eu gosto dessa expressão. E sabe, irmãos, nós gostamos daquele versinho de Jeremias, das Lamentações de Jeremias, onde Jeremias diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E uma frase que vem depois, quase nunca mencionamos: grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus é fiel em ser misericordioso. Deus nunca deixa de ser misericordioso e nunca deixa de ser fiel em manifestar misericórdia. E esta característica divina, certamente, ela foi fundamental, foi a fonte para que Josué e Caleb também desenvolvessem a sua fidelidade. A lição depois, o autor fez uma brincadeira aqui na forma de eu entender, né? Ele cita o nome dos outros 10 espias. Eu até vou ler. Samua, Safate, Geal, Paute, Gaudiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Quem de nós seria capaz de, se perguntássemos antes, cite o nome dos outros 10 espias? Eu não lembraria. Eles aparecem ali em Números capítulo 13, versos
4 a 15. Eu não conheço, e duvido que alguém fosse lembrar. Por quê? Porque esses 10 espias caíram no esquecimento simplesmente porque seus nomes não foram e não são dignos de serem lembrados porque não foram fiéis. Não se lembraram de toda a manifestação do poder de Deus. E eu fico pensando, irmãos, será que nós nos lembramos continuamente e agradecemos pelas contínuas manifestações de amor, bondade, misericórdia, da graça do Senhor Jesus na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, para a gente pensar. A lição, ela ainda diz o seguinte, que Caleb, juntamente com Josué, eles trouxeram um relatório positivo e ele, o próprio Caleb, assumiu a liderança. Note que não foi Josué, foi o Caleb que apresentou uma outra possibilidade diferente daquela que os 10 espias apresentavam, e isto demonstrou uma atitude de fé. Ele estava disposto, diz aqui a lição, a defender aquilo que ele sabia ser certo, mesmo diante da oposição e da ameaça de morte. Há uma citação aqui do Patriarcas e Profetas, nos textos de Ellen White, deixa eu só localizar aqui, na página 55 desta porção, uma porção complementar, e diz o seguinte, deixa-me ver aqui. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Caleb e Josué, e levantou-se um clamor para os apedrejar. Olha só o que aconteceu. A multidão insana pegou em pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram em gritos de furor, quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, um silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interviera para impedir seu desígnio assassínio, porque a glória da presença do Senhor, uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Alguém que era mais poderoso do que eles se revelara, e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo agacharam-se tomados de terror e com a respiração contida, retiraram-se para suas tendas. Enquanto a Caleb, Deus disse, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Que exemplo maravilhoso, Patriarcas e Profetas, página 334. E com este pensamento esclarecedor de Ellen White do que aconteceu ali quando foi dado o relatório, a ameaça que Caleb e Josué enfrentaram, mas permaneceram fiéis e Deus fez sua intervenção, nós pomos um ponto final na lição de domingo.